E não adianta, foi feita uma malha de ferro, cimento reforçado, e ela afunda, começa a aparecer a rachadura, como você está vendo aqui, né? Novamente. E dentro da casa é a mesma situação. Tem outra rachadura aqui que corre. E dá para perceber um afastamento da parede, né? Dá a impressão que a casa até deu uma tombadinha, né? Porque, veja, a rachadura é bem expressiva e ela continua do outro lado. Então, olha só. Maria Inês percorre a casa que construiu com esforço, na ilusão de estar deixando um patrimônio para os filhos. Ainda se lembra da noite em que toda a família foi acordada com um barulho estrondoso. No dia seguinte, nós viemos até aqui, esse terreno, para dar uma olhada e constatamos que tinha surgido esse buraco enorme e uma dolina, né? E realmente é assustador, né? Você de repente pensar que um buraco desse pode surgir no meio da tua casa ou no teu jardim. Fez um barulho. De repente fez um barulho. Foi uma queda brusca, de uma vez só. E um barulho assim, assustador. A família teve de se mudar depois que um estudo de prospecção do solo condenou a casa. O pânico já havia tomado conta dos filhos. Cada estalo que a gente ouvia dava medo que estivesse abrindo um buraco daquele que vocês viram lá, ou que estivesse caindo a laje na cabeça, uma situação de pavor mesmo. Um quarteirão inteiro interditado, casas abandonadas, os moradores tendo de mudar de uma hora para outra. Quem poderia imaginar que a exploração da água subterrânea, que deveria ser um benefício para toda a população, pudesse se transformar num grande problema? Os buracos foram surgindo de forma assustadora e provocando destruição. Debaixo de um solo frágil, existe uma riqueza que também está ameaçada. O subsolo de Almirante Tamandaré mais parece um queijo suíço, com grutas iguais a esta, de rocha calcária, pouco resistente. Nelas se formam os reservatórios de água. Com o bombeamento dos poços, ocorrem os afundamentos no solo. Este comerciante teve que abandonar a casa depois que um grande buraco se abriu no quintal. Choveu muito na noite anterior e ele, que já estava apavorado com as primeiras rachaduras das paredes, se preparou para registrar com uma câmera o momento em que a terra se abriu. E como é que foi? Aquela água foi borbulhando e foi cedendo? Começou a ceder, começou a desbarrancar, né? Que fica um vácuo, imagina, embaixo, né? Aí começou a desbarrancar a parte de cima. Começou com um diâmetro mais ou menos de 50 centímetros de diâmetro. Aí eu fui gravando, ele pegou, na gravação dá pra ver, ele pegou uma área de 4 metros de diâmetro depois. E aquela água, toda a água que estava, inclusive a água do rio, né? O rio tinha transbordado. Transbordado, porque choveu, né? E toda aquela água do rio, o buraco foi absorvendo. Foi engolindo, assim. Engolindo, como a imagem mostra, né? O pavor que o buraco engolisse a casa, patrimônio deixado pelo pai, se agrava pela consciência do risco de contaminação das águas subterrâneas. Nesse rio é jogado esgoto. Isso está, né, contaminando, então. Contaminando. Depois eles fizeram regime de galope, eles fizeram aí uns dutos de rede de esgoto, mas a unidade que eles estão fazendo não está inaugurada. Antigos vizinhos do comerciante, esse casal teve a casa desapropriada, mas vive na dependência do aluguel que a empresa de saneamento do Paraná prometeu pagar. Em Almirante Tamandaré, outras famílias que tiveram de sair das casas estão na mesma situação. Até hoje não se chegou a um consenso sobre os valores da indenização que essas pessoas têm direito a receber. Tá aqui de casa nova, mas não nossa, né? Pois é, ficou para descer. Eles mandaram nós sair, era para nós sair imediatamente, porque estava perigoso. E nós fomos atrás de casa, né? Até que achei essa daqui. Agora, esses tempos, eles vieram aí com um acerto, mas eles querem dar 26 mil. O que nós vamos fazer com 26 mil? São feitos orçamentos das casas, dos terrenos, dos lotes, para que a Sanepar possa indenizar um valor justo daquilo que realmente foi atingido.
Não é apenas a questão do dinheiro, foi doloroso sair do cantinho onde passaram a vida inteira. O joguinho noturno de baralho com os vizinhos, a memória e a história deixadas para trás, a horta cultivada e o jardim cheio de roseiras. A gente aqui não pode nem plantar um pé de arvoredo, nada, nem verdura, tem que comprar tudo daí. Lá nós tinha 4 pés de limão que tinha suco pro ano inteiro. Aqui não tem nada. 2 anos e meio depois de terem de abandonar a própria casa, Dona Glória e seu Antônio ainda têm que lutar para receber o dinheiro do aluguel da casa provisória, enquanto a indenização para a casa própria não vem. Vocês têm até uma certa pressa em ter essa casa. Nós, com a nossa idade que nós temos, nós pela queríamos idade que a ficar. gente tem, né? Olha, tem dia que a gente passa lá onde a gente morava, dá vontade de chorar. A natureza fez uma muralha para proteger o seu tesouro escondido. O paredão de basalto é o guardião. Cobre mais de 90% da imensa caixa d'água subterrânea. Sobre o aquífero Guarani, existe uma camada de basalto. É essa rocha vulcânica, uma rocha praticamente impermeável, uma proteção natural. Mas o basalto não é tão seguro assim. Existem rachaduras naturais por onde a água da superfície escorre. Esse é o caminho da recarga do aquífero e de uma possível contaminação. Se tiver uma atividade poluidora em cima, vai percolar também essa poluição. Vai escorrer. Vai escorrer para o aquífero. E no Centro-Oeste, o agronegócio prospera sobre o aquífero. Onde tem criações e lavouras, tem matéria orgânica que produz o nitrato. O nitrato está no metabolismo das bactérias, é fundamental para o desenvolvimento das plantas, mas também em altas concentrações ele pode levar a uma situação de contaminação. Na suinocultura, o nitrato presente nos dejetos é altamente poluente. Na granja de José Pinesso, o dinheiro para preservar o meio ambiente veio do outro lado do mundo. Nós estamos fazendo 4 biodigestores, onde todos os dejetos da suinocultura será bombeado para cá e vai passar para um processo de fermentação, onde nós vamos coletar todo o gás que é produzido aí e depois a água que sai vai para essas lagoas, né, com toda revestida com lona, onde nós vamos utilizar toda essa água depois para fazer a fertirrigação. R$750 mil seria o preço que a gente pagaria por esses 4 biodigestor funcionando. E agora? Por enquanto não tirei nada do bolso ainda. Por quê? É o protocolo de Kyoto está pagando pra gente isso aí, né? Os biodigestores são essas bolhas. Os gases que exalam da fermentação dos dejetos ficam retidos. Depois de canalizados, são queimados sem poluir o ar. Nós estamos em uma granja de criação de suínos e aqui não há aquele mau cheiro característico das pocilgas. A preocupação não é só em evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera. São Gabriel do Oeste está sobre um afloramento do aquífero Guarani. A reserva subterrânea de água está a alguns metros aqui embaixo. Por isso, os dejetos da suinocultura são tratados e ficam em lagoas como esta, que tem uma cobertura que protege o solo e evita a infiltração. Protege também o aquífero Guarani de qualquer contaminação. O dejeto suíno, depois de fermentado, ele já está livre de substâncias tóxicas, que seriam nitritos e nitratos, que poderiam contaminar o subsolo. Mais que preservar, seu José vai economizar. Os dejetos serão usados para adubar a terra e reduzir à metade os gastos com fertilizantes. A água tratada vai irrigar a lavoura e a energia para abastecer a fazenda virá da queima do gás aprisionado nas bolhas. Enquanto uns buscam saídas para não poluir, outros... O risco de contaminação do aquífero Guarani é maior nas regiões onde a rocha que armazena água aparece. Em todo o Brasil, essa região cobre mais de 100 mil quilômetros quadrados, uma área maior que os estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas juntos.
Esse é um afloramento do aquífero Guarani. A rocha está visível na superfície. Quando chove, parte da água da chuva infiltra na pedra e abastece a reserva subterrânea. É mais ou menos assim. A água cai e é rapidamente absorvida. Fica armazenada dentro da rocha. Funciona como se fosse uma esponja. Se a gente pudesse cortar a terra, essa seria a imagem do aquífero. É como uma bacia. A rocha que armazena a água chega a mais de 1 quilômetro de profundidade. Por cima está o basalto. Nas bordas não tem a proteção. A pedra chega até a superfície. Coincidência ou não, nessas regiões o desenvolvimento econômico é grande, seja nas lavouras de grãos do centro-oeste ou nas grandes cidades do sudeste. E o sonho de consumo de todo agricultor, a terra roxa, nada mais é do que uma parte do aquífero. Em cima desse conjunto todo se desenvolve a alteração intempérica, a alteração da rocha, formando as camadas de terra roxa que cobre praticamente toda a região da bacia, principalmente essa região sul, sudeste e centro-oeste, formando a chamada terra roxa, onde é absolutamente cultivável em razão da fertilidade do solo que essa rocha produz. É só olhar as plantações de soja. O problema aqui é que produtividade e uso de agrotóxicos andam juntos. Nesses locais, a preocupação é maior. Produzir, tem que saber o que produzir e de que forma produzir. Não podemos chegar e produzir diretamente da forma mais indiscriminada de uso de produtos químicos. Como aliar preservação do aquífero e produção agrícola? A gente não pode brecar o desenvolvimento por conta da questão do aquífero, mas também a gente não pode estar estabelecendo algo que produza poluição nesse aquífero, porque todos nós dependemos da água e o aquífero é o grande reservatório. O desafio é criar regras para o uso da água. Uma das propostas é cobrar de quem gasta e de quem polui. Que é nosso objetivo agora, buscar essa cobrança pela água, principalmente para conscientizar as pessoas de que o manancial é perecível, que aquela ideia de que a água seria infinita já não existe mais e que mesmo a gente estando em cima de um grande volume de água, esse volume pode prejudicar as gerações futuras. Para as áreas de recarga onde o reservatório se reabastece, já se fala em restrições. Nós precisaríamos partir de um zoneamento, para dizer que tipo de uso que pode ter o aquífero em cada região. O mais adequado, aquilo que é apropriado, o quanto de água que pode se tirar, o tipo de atividade econômica que pode se desenvolver em cada uma das regiões que estão sobre o aquífero, de maneira que ele não seja contaminado. Se você contamina um aquífero, como é que você limpa? Não limpa. Se você contamina um curso d'água superficial, você até pode fazer um trabalho de recuperação. Agora, um aquífero não há como limpar. Paraná, 399 municípios, 275 já descobriram as vantagens das águas subterrâneas. Mais saudáveis, mais puras, mais baratas. 5 aquíferos diferentes abastecem o estado. Historicamente, as águas minerais desta região eram consumidas pelos índios guaranis há séculos. Depois vieram os desbravadores com desmatamento indiscriminado, pondo em risco as fontes naturais. Hoje, a grande preocupação é recuperar e preservar as matas para proteger não só os rios, mas principalmente a água que vem do fundo da terra. Em áreas como esta, de muita vegetação, brotam as minas que alimentam a indústria. Pontos borbulhantes na areia muito clara indicam: aqui não há apenas uma, mas várias fontes de água mineral. E elas contêm cálcio e magnésio, fundamentais para crianças e idosos. A indústria do café também usa o aquífero. Além de pura, a água já vem quente, economia no consumo de energia. A indústria tira a água a uma profundidade de quase 1000 metros. E tanto a utiliza na extração do café como nas caldeiras.
Mas a quem pertence, afinal, a água do aquífero? Diante da escassez que ameaça o mundo, a ONU propôs que o aquífero Guarani fosse transformado em patrimônio da humanidade e que as suas águas fossem consideradas reserva estratégica intocada, para que no futuro fosse usada por toda a população do planeta. Por enquanto, é apenas uma proposta. Hoje, os 4 países do Mercosul que estão sobre o gigantesco reservatório formam uma grande potência. Os países têm que se unir justamente para defender esse patrimônio, porque o futuro, né, está na água. Os países que têm abundância em água vão dominar o mercado, porque vão produzir alimentos, eles podem produzir alimentos para exportar, podem vender a água envasada. Então, aí depende da determinação do governo dos 4 países na defesa do aquífero Guarani como patrimônio nosso, dos 4 países do Mercosul. Os pesquisadores Nádia Boscardin, José Roberto Borghetti e Hernani da Rosa Filho são os autores do mais completo estudo já feito sobre o aquífero, que concluiu: o Guarani é instrumento precioso para o crescimento do Brasil. O mais importante desta riqueza é saber quais os critérios que daqui para frente vão ser utilizados para que nós possamos utilizar de uma forma racional, visando tanto a questão do desenvolvimento que o país precisa na questão de geração de emprego e renda, mas também sob o ponto de vista de preservação ambiental, para que as futuras gerações possam constantemente estar usufruindo desse benefício tão importante. Água subterrânea, uma riqueza que pode gerar outras riquezas. Mas os cientistas alertam: este bem renovável, vital para o ser humano, não é infinito. Só o uso racional, cercado de cuidados ao meio ambiente, pode garantir vida longa às nossas reservas de água. E se você quer saber mais, acesse nosso site. O geólogo Hernani da Rosa Filho vai conversar com os internautas sobre as águas subterrâneas do Brasil. Nosso endereço eletrônico é www.globo.com/Globo Repórter. Uma boa noite e um bom fim de semana.